Meus irmãos, a paz do Senhor, estamos aqui com mais um vídeo do canal Edificando Vidas. Estamos trazendo a quinta lição da nossa escola bíblica dominical. É a última classificação dos dons que Paulo menciona em 1 Coríntios 12, versículo 10. Nós vamos ver os dons de elocução, que significa os dons de profecia, variedade de línguas e interpretação de línguas. Esse dons, elocução, está dentro da fala ou da linguagem, que é a classificação desses dons, que é para edificar a igreja, exortar e consolar a igreja de Cristo. É muito importante nós salientarmos sobre a preocupação de Paulo com a igreja de Corinto, porque tinha variedade de dons ali, só que havia uma desordem na utilização desses dons pela igreja. E nós vemos que o Espírito Santo, a Bíblia menciona que ele tem decência e tem ordem. Então Paulo ele vem trazendo para a igreja de Corinto uma ordem, uma organização para que o Espírito Santo tenha liberdade em trabalhar. E lá no capítulo 12 ele começa assim: irmãos, não quero que vocês estejam desinformados. Na corrigida fala que é ignorantes, que não estejam desinformados, e na corrigida fala ignorantes a respeito dos dons espirituais. Então Paulo ele vem ensinando a igreja como, de maneira organizada, de maneira sábia, com ordem, para que o Espírito Santo tinha liberdade em trabalhar no meio da igreja. Nós vemos outros dons ali sobre a questão de discernir espírito. Então a preocupação de Paulo é que quando traz desordem, vem outros espíritos e começa a bagunçar, a atrapalhar o trabalhar do Espírito Santo no meio da igreja. Então a preocupação de Paulo era isso, E ele fala no versículo 2: vocês sabem que quando eram gentios, se deixavam conduzir aos ídolos mudos, conforme vocês eram guiados. Por isso querem que entendam que ninguém que fale pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Então quer dizer, para que nós possamos crer em Jesus e que Jesus está em nosso meio, que o Espírito Santo está operando, só através do Espírito Santo, E para isso precisa de uma ordem, do culto, E você vai ver a leitura bíblica em classe, fala assim, mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Então o Espírito Santo ele usa para a glória de Deus e para a utilidade. Tem que ter utilidade, tem que ser útil à igreja, tem que ter crescimento na igreja, tem que ter desenvolvimento da igreja. É por isso que ele opera de maneira multiforme, com vários dons, e nessa última classificação de dons é para não só para a edificação, mas é para a exortação e consolo da igreja de Cristo. Isso faz a igreja ser dinâmica, ser movimentada, ser viva pelo Espírito, renovada, E tudo isso é o trabalhar do Espírito na igreja. Você vai ver no versículo 26 do capítulo 14, fala assim: que farei, pois, irmãos, quando vos ajuntais? Olha a importância da igreja estar junta, unida. A igreja é o corpo de Cristo. Então, desigrejado aí, aqueles que procuram servir a Deus de maneira individual, sem estar participando da igreja, chama os desigrejados, não consegue entender isso. O Espírito Santo não tem liberdade de trabalhar na vida dele, porque ele está fora do corpo de Cristo. Está vivendo outro evangelho. Porque o evangelho que Deus nos ensina através da vida de Paulo é que nós precisamos de juntais, porque cada um de vós tem salmos, tem doutrina, tem revelação, tem línguas, tem interpretação, e faça tudo para edificação. Então, para edificação do corpo de Cristo. Então é importante que a igreja esteja unida para que isso venha acontecer. E se alguém falar em língua estranha, faça isso por 2 ou quanto muito 3, e por sua vez haja intérprete. Mas se não houver intérprete, esteja calado a igreja e fale consigo mesmo e com Deus. Então Paulo vem trazendo uma ordem
para que haja organização, para que o Espírito Santo tenha liberdade em trabalhar, né, no meio da igreja. Dá ao entender que eles tinham todos os dons, né? Mencionado que eles tinham todos os dons. Não individualmente uma pessoa, mas tinha variedade de dons ali no meio da igreja. Só que de maneira desorganizada, eles não conseguiam que o Espírito Santo tinha liberdade em trabalhar. Então Paulo traz essa ordem, essa organização, né, para que a igreja pudesse crescer e ter conhecimento. Por isso que ele fala, que vocês não estejam desinformados, ignorantes a respeito dos dons espirituais. Existe uma ordem, existe uma classificação, existe a forma do Espírito Santo trabalhar, mas tem que ter ordem para que não venha acontecer um erro, venha acontecer um insucesso no trabalhar do Espírito Santo na igreja, né? Então, essa classificação vem falando vem falando sobre a profecia, a variedade de línguas e a interpretação de línguas. Essa é a última classificação que Paulo mostra antes de nós entrarmos agora na próxima lição, na lição 6, já nos dons ministeriais, né, que também é dada à igreja do Senhor como presente, né, na vida da igreja. Então nós vemos aí que a primeira parte, o comentarista vem falando sobre o dom da profecia, né? Então Paulo, ele menciona, né, que a profecia ela tem que ser a mensagem espontânea, inspirada pelo Espírito, em uma língua conhecida para quem fale e para também quem ouve. Então a profecia, aquele que é usado, ele vai falar de maneira que é audível, que as pessoas entendam o que Deus quer falar, a mensagem direta que o Espírito Santo vai falar, justamente objetivo, né, para exortar, edificar e consolar aquele que recebe a mensagem. Então, aquela pessoa que é usada na profecia, ela não escolhe a mensagem, né? Porque quando ela escolhe a mensagem, aí não é da parte de Deus, é da parte dela. Porque quando ela vem trazendo uma mensagem, e nós já vemos muito isso acontecer, infelizmente, pessoas que recebem uma profecia, que aquilo é uma profetada, né? No meio, na palavra vulgar de falar, mas a pessoa direciona algo que a pessoa... Não é que a pessoa precise de ouvir do Espírito, mas é que a pessoa agrada, quer ouvir, né, aquela mensagem que não é verdadeira, não é do Espírito. Talvez o Espírito Santo quer direcionar uma palavra de exortação. A pessoa vem com uma palavra para agradar o ouvido da pessoa. E aí acaba a pessoa decepcionando. Infelizmente a pessoa não decepciona com o profeta. Decepciona com Deus, né? E aí vem o erro e vem o prejuízo para a igreja de Cristo, porque aquela pessoa fica decepcionada e acaba se desviando do caminho do Senhor, né? Infelizmente isso tem acontecido muito. Por quê? Porque a mensagem ela tem que ser objetivo de edificar, exortar e consolar, mas da parte do Espírito Santo, né? E ele que vai trazer aquilo que aquela pessoa precisa, né? E nós devemos ser usados pelo Espírito Santo e falar só aquilo que ele quer falar, né? Então, nós vamos ver aí sobre a relevância dos dons, e lá no final o Senhor Jesus nos alertou: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vestido como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores, né? Tem pessoas que querem ser usados pelo Espírito Santo, mas acabam usando o Espírito Santo, querendo usar o Espírito Santo para trazer uma profecia e acaba trazendo prejuízo, né? E nós temos que vigiar. Jesus falou que nós temos que vigiar quanto às mensagens que são direcionadas, principalmente profecias, para que nós não podemos cair nesse erro, né? E o propósito da profecia, no verso 3, ela contribui para a edificação do crente, porém ainda existe muita confusão a respeito do uso dos dons da elocução, em especial ao de profecia e sua função. Há líderes permitindo que as igrejas que lideram sejam guiadas por supostos profetas, né? A igreja de Jesus Cristo deve ser conduzida segundo as Escrituras, pois
Esta é a inerrante palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. A profecia, por excelência, deve ser o manual do líder cristão. Então, nós precisamos de conhecer a palavra de Deus. Paulo nos mostra, no capítulo 12, que nós devemos buscar conhecimento quanto aos dons espirituais, para que nós não podemos cair nesse erro e nós podemos, através de dons de discernimento de espírito, nós possamos ser conduzido pelo Espírito Santo, para que nós possamos identificar, qual é as falsas profecias que vêm para não contribuir nada com o reino de Deus e nem com a igreja de Cristo, e sim trazer prejuízo à igreja do Senhor. Amém? Aí nós temos a variedade de línguas. O que é a variedade de línguas? A habilidade de falar uma língua que o próprio falante não entende, para fins de louvor, oração e transmissão da mensagem divina. A finalidade desse dom é interessante, que é para edificação pessoal, somente a experiência, irmãos. Não tem como você falar de algo que você não experimentou. Eu acho muito difícil, principalmente um professor da escola bíblica dominical, transmitir essa lição sem ter experimentado. Eu acho bem complicado, bem complexo, porque somente aquele que sente, somente aquele que sente e teve a experiência, que falou em línguas estranhas, que consegue realmente transmitir aquilo que ele realmente sentiu. É maravilhoso, é tremendo. Porque o Espírito Santo, ele trabalha na nossa vida, edificando a nossa vida e falar em mistérios. Você não sabe o que está falando, mas você é edificado. Você é edificado, sua vida, ela enche, seu espírito, ele comunica com o Espírito Santo e você vai enchendo do poder de Deus e você sai poderoso, nessa questão espiritual, ser renovado, espiritualmente, ser é tocado pelo Espírito Santo no seu íntimo, diretamente. O Espírito Santo vai trabalhando somente falar em línguas estranhas. Então é algo assim que a gente tenta procurar palavras para explicar, mas se você não tiver essa experiência com o Espírito Santo, será difícil você falar de algo que você nunca experimentou. Eu acho bem complicado, Então a finalidade é para a edificação da sua vida espiritual. Quando você fala em mistério com Deus, você é edificado, você é tocado pelo Espírito Santo de maneira sobrenatural. É uma devoção espiritual do crente que recebe esse dom de língua, de falar em línguas estranhas. É a experiência evidente ao falar em línguas. É algo que edifica você mesmo. E eu acredito que é a porta que abre para você receber os outros dons. Então, falar em línguas. Quando você recebe o Espírito Santo, a evidência inicial é você falar em línguas. Você falando em línguas, aí vem variedade de línguas, aí vai vir profecias, vai vir... E aí, meu irmão, mergulha nesse oceano que você vai receber muita, muita coisa da parte de Deus. Então, o dom atual, a atualidade do Espírito Santo, a variedade, a forma de trabalhar no meio da igreja de maneira contínua, O Espírito Santo, ele quer realizar isso, Porque é útil para a igreja, é útil para o crente, A igreja primitiva experimentou isso, e a igreja atual ela tem que buscar experimentar mais sobre dons espirituais, Principalmente o dom, o batismo com o Espírito Santo. Tão necessário a nossa geração experimentar isso para mergulhar nesse oceano que o Espírito Santo oferece para nós. Interpretação de línguas, encerrando já, partindo para o final dessa lição, nós vemos que é uma habilidade de interpretar no próprio vernáculo, aquilo que foi pronunciado em línguas. Se alguém falar em línguas estranhas, faça isso por 2 ou quanto muito 3, e por sua vez que haja intérprete. E se não haver intérprete, fica... Por isso que nós precisamos não só variedade de línguas, nós precisamos de interpretação de línguas. Talvez o Espírito Santo, meu irmão, chega no culto abençoado,
O Espírito Santo está derramando ali o seu poder, a sua glória. As pessoas estão falando em mistério, mas não tem um intérprete. É culpa de... Não, somos nós de não buscarmos. O Espírito Santo quer falar. Tem vezes que o Espírito Santo está usando alguém em línguas e cadê o intérprete? Não tem um intérprete, né? Então, é necessário nós buscarmos esses dons para a igreja. O Espírito Santo está distribuindo. Então, há uma diferença entre o dom de interpretação e o de profecia. O dom de interpretação de línguas necessita da outra pessoa também capacitada pelo Espírito para que o intérprete, a mensagem, a igreja seja edificada, né? Precisa de um intérprete para que a mensagem seja direcionada à igreja e a igreja seja edificada. Do contrário, os crentes ficarão sem entender nada. Já no caso da profecia, não existe a necessidade de um intérprete, né? A profecia já é direta, sem um intérprete. Então, olha só como é que o Espírito Santo faz, né? Ele tem sua forma, de jeito de trabalhar, de acordo com a vontade dele. E somente os espirituais podem entender isso. O homem natural não consegue compreender essas coisas, porque são coisas espirituais, né? São coisas maravilhosas da parte do Espírito Santo. E se nós preocuparmos, né, somente com a nossa vida natural e não buscarmos esse poder espiritual, nós vamos somente ser um juntado de pessoas, aglomerado de pessoas numa igreja, parecendo um clube social. E para nós, pentecostal, assembleanos, né, que cremos na autoridade do Espírito Santo, na atuação do Espírito Santo, dentro dos dons espirituais, nós necessitamos ter esse desejo de buscar a manifestação do Espírito Santo para que o povo de Deus, a igreja do Senhor seja edificada e o nome do Senhor seja glorificado. E com certeza, avivamento, derramamento de poder, a igreja poderosa segue caminhando com a movimentação e manifestação do Espírito Santo no meio da igreja. E com certeza, Deus tem muito mais para nós, né, dentro dessa manifestação espiritual do Espírito Santo. Amém? Dê seu like, compartilhe aí no nosso canal com os amigos para crescer, né? O propósito não é para nós aparecermos, mas para o crescimento da obra do Senhor, que esse vídeo chega em vários lares, que as pessoas sejam edificadas, edificando vidas para a honra e glória do nome do Senhor Jesus.